O Brasil foi o único país do mundo a dar visto legal para os refugiados sírios. Eles são a maioria entre os mais de 8.000 refugiados no país. Nos últimos 2 anos, chegaram mais de 2.000. Alguns integrantes da comunidade chegaram a hospedar em casa até 30 compatriotas. Agora, ONGs oferecem aulas de português, recolocação profissional e atividades recreativas para filhos de refugiados. Como o Brasil acolhe essas pessoas? Quais os desafios desses estrangeiros aqui? Eu sou Gilberto Nascimento e esse é o Diálogo São Paulo. Seja bem-vindo! Hoje, o Diálogo São Paulo vai falar sobre refugiados no Brasil. Para debater o assunto, recebemos aqui a professora da PUC São Paulo, Flávia Piovesan, doutora em Direitos Humanos e Direito Constitucional. Obrigado pela presença, professora. Muito obrigada, é um prazer poder estar aqui em um debate tão importante. Obrigado. Também recebemos no programa Amer Massarani, fundador da ONG Oásis Solidário, que dá apoio a refugiados sírios no Brasil. Seja bem-vindo, Amer. Muito obrigado, uma honra estar com vocês aqui. Ok, muito obrigado. Enquanto boa parte da Europa rejeita os refugiados, o Brasil os recebe de braços abertos. Vivem hoje no Brasil 2.077 sírios, 1.480 angolanos, além de refugiados da Colômbia, do Congo e Líbano. Mas há preocupação de alguns setores da sociedade por causa da atual crise econômica no país. Amer, como os refugiados sírios são recebidos hoje no Brasil? Os refugiados sírios estão entrando no Brasil através do aeroporto de maneira legal, graças a Deus. E obrigado ao Brasil por isso. A associação recebe eles desde o aeroporto. Levamos eles, cadastramos eles junto com a Polícia Federal para ficar legal no país, porque o visto tem 3 meses de tempo. Depois tiramos carteira de trabalho, CPF, cartão SUS e procuramos um abrigo para ele ficar e depois um emprego. E durante esse período, que dura mais ou menos 6 meses, a gente dá aula de português na Associação Oásis para eles reintegrar com a sociedade brasileira. E como é que tem sido a acolhida? Recentemente a comunidade até recebeu uma homenagem no estádio de futebol, num jogo de futebol também. Como é que tem sido a acolhida do brasileiro aos refugiados sírios? Hoje está bem melhor do que antes. No começo era meio difícil, as pessoas não têm muita informação do problema da Síria. Os refugiados chegaram aqui no Brasil, todo mundo pensa que refugiado é foragido, né? Então trataram eles de maneira diferente, olharam eles diferente, mas hoje os brasileiros estão sendo conscientizados, estão sabendo mais do assunto, estão sendo reintegrados também no assunto, estão tratando eles bem e portanto, fomos homenageados 2 vezes, na verdade, pelo Clube Santos. E isso facilita muito a entrada e a aceitação desses refugiados na comunidade brasileira. E até os refugiados se sentem muito alegres quando eles veem o calor humano, que eles precisam, mais de tudo, a solidariedade dos brasileiros. Então é isso muito importante, era muito boa essa iniciativa. Esperamos também receber outra pelos outros. Ok. Flávia, até 2013, mais de 50 milhões de pessoas no mundo tiveram que deixar seus locais de origem por causa de guerras, de conflitos e tal. Como é que é a vida como é que é o perfil desses refugiados? A maioria me parece que é mulher e criança. Como é que é? Exato. Inclusive o Acnur, em 2013, simbolizava que os refugiados são um termômetro da violência no mundo. Porque ninguém vai abandonar o seu país de origem, os seus costumes, as suas tradições, a sua família, para se aventurar em terras desconhecidas, sem ter o domínio da língua. Então, eu realmente fico emocionada com a atuação da Oásis em prover o empoderamento e a integração dos refugiados,
a começar pela língua, que é um elemento crucial, e não só, mas também a inserção no sistema laboral, no sistema de saúde, a questão documental. Então, eu costumo dizer que cada refugiado traz na sua dor um grave padrão de violação a direitos. Os refugiados existem porque guerras existem, conflitos existem, ou seja, o deslocamento forçoso de pessoas simboliza uma gravíssima violação a direitos. Em 2013, chegávamos a 50 milhões, 2014, mais de 58 milhões, e o conflito na Síria, o colapso do Estado na Síria tem dado esta contribuição. E esse número tem aumentado, né? Esse número tem aumentado, veja, só na Europa, até setembro, há estatísticas que apontam uma média de 500 mil refugiados, homens, mulheres, crianças, 2 mil morrendo nessa travessia marítima. Então, eu me sinto feliz, enquanto brasileira, de ter relatos como esse, e fico envergonhada quando eles não surgem, de acolhida, de solidariedade, e até o próprio povo europeu, toda a legislação que depois nós vamos tratar, toda a legislação internacional sobre refugiados só surgiu no pós-guerra, para atender ao drama do refugiado na Europa. E aproveitando essa questão, o que as leis internacionais e a lei brasileira dizem sobre os refugiados? Então, Gilberto, a lei internacional, a primeira lei é uma lei chamada Convenção sobre os Refugiados, foi adotada em 51 e tinha como beneficiário o refugiado europeu. Ela traz a definição de quem é o refugiado. É aquela pessoa que sofre um fundado temor de perseguição, em razão de 5 critérios: raça, nacionalidade, etnia, participação em um grupo social ou participação em um grupo político. Essa é uma definição clássica de refugiados de 51, que nasceu limitada temporal e geograficamente. Em 67 tivemos um protocolo, que foi um tratado adicional, que suprimiu essas limitações, e uma notinha sobre a lei brasileira de 97, é uma lei que encampa a definição clássica de 51, mas a transcende, porque felizmente prevê que qualquer pessoa que sofra sistemáticas e generalizadas violações a direitos pode ser considerada refugiada. Amé, como que você compara o atendimento ou a acolhida que é dada aqui pelo povo brasileiro a você, aos refugiados sírios, em relação ao tratamento que é dado hoje lá na Europa, por exemplo, em relação aos refugiados? Para mim, nem comparação entre o tratamento do Brasil do que a Europa. Os europeus estão recebendo refugiados. Aliás, o mundo inteiro está recebendo refugiados, mas de maneira muito difícil. Eles deixam os refugiados cruzar o mar, estão morrendo no mar, como a doutora referiu. Muitas crianças foram afogadas, eles têm que andar muitos quilômetros a pé até chegar nas fronteiras. Depois que conseguiram passar por aquilo, né, se conseguiram passar e chegaram no destino, eles recebem, falam bem-vindo. Diferente que o Brasil. O Brasil deu mais dignidade, na verdade, né? Visto, as pessoas estão saindo do aeroporto, chegando no Brasil com visto legal. Entra no Brasil como o visto de turista, né? Tem que ser de humanitária, né? Até a lei normativa 17 falou sobre um visto humanitário, mas o visto está dando de turista. Então os refugiados vêm para cá e eles entram, pensam que o povo vem para gastar, vem para passear, né? Assim que entende o turismo, né? Mas as pessoas vêm para cá e não sabem o que fazer. Mas a dignidade de entrar sem correr o risco de vida, sem passar pelo perigo, a segurança dada, eu não comparo com o atendimento da Europa, não. É muito melhor. No próximo bloco, vamos saber quais são as principais dificuldades dos refugiados para conseguir trabalho no Brasil. O Diálogo São Paulo faz um rápido intervalo e volta já. Quem busca refúgio no Brasil está buscando o quê? Porque na Síria tem guerra, tem muita bomba,
lá não pode ficar na Síria, tem Bashar al-Assad. Aqui o Brasil tem condições de dar uma assistência, da pessoa procurar uma vida melhor, procurar emprego. Essa miscelânea que tem dentro da população brasileira ajuda e facilita para os próprios refugiados. O Brasil ele sempre foi uma pátria acolhedora, desde o seu descobrimento. Então, eu acredito que todos nós temos no nosso coração essa vontade de auxiliar, de abraçar o próximo quando ele está em dificuldade. É do brasileiro tratar bem as pessoas, receber o estrangeiro, ou seja, quem for como igual. Estamos de volta. Hoje, o Diálogo São Paulo fala sobre refugiados no Brasil. Comigo no programa, a professora da PUC São Paulo, Flávia Piovesan, doutora em Direitos Humanos e Direito Constitucional Internacional, e Amer Massarani, fundador da ONG Oásis Solidário, que dá apoio a refugiados sírios no Brasil. No bloco anterior, deixamos no ar a questão sobre as dificuldades dos refugiados para conseguir trabalho no Brasil. Amer, como que os refugiados estão conseguindo sobreviver aqui no Brasil? Está contando com a ajuda da comunidade? Vocês têm conseguido inseri-los no mercado de trabalho? A gente sabe que há problemas, há casos de alguns que têm dificuldade porque são idosos, outro era caminhoneiro, aí não consegue autorização para dirigir, a carta não vale. Como é que se resolvem questões assim como essas? Difícil, muito difícil. É complicado, desde o idioma. Os refugiados não falam português. Esse aqui é o problema, a barreira principal, né? Antes de a gente falar dos caminhoneiros, tem os qualificados, médicos, engenheiros, farmacêuticos. Todos os ramos nós temos refugiados. E todos eles não podem converter a sua diploma aqui no Brasil, por causa do idioma, por causa das regras, a burocracia muito grande para a conversão desses diplomas e muita pouca informação de como a gente podemos converter esses diplomas, e a taxa é alta para a conversão desses diplomas. Depois, teve senhores de idade, estão indo embora, estão voltando embora porque eles não conseguem aprender português. Senhor de idade 50 para cima, ele não consegue mais, não aceita, parece que aprender de novo, sentar na sala da aula para aprender o português. Tem pessoas que voltaram, né? Um deles caminhoneiro, tem quase 60 anos, a esposa dele também, a senhora dele também. Levei eles até o aeroporto semana passada e eles foram embora, porque ficaram aqui quase 7 meses, ninguém deu serviço, ele não pode trocar a carteira do CNH dele, da internacional, por um brasileiro profissional. Até o A, B dá para fazer, mas o profissional é difícil dirigir um caminhão, né? Então eles estão indo embora. E também a criança que acompanhou a gente no jogo da bola também, o pai dele também, um chefe de cozinha, não conseguiu aprender o português, acabaram... O caso que o Amer está falando, acho que pouca gente sabe, é o caso do garotinho que entrou no estádio de futebol junto com o time do Santos e comoveu muita gente ao torcer lá, saiu muitas fotos dele na imprensa. E logo no dia seguinte, ou 2 dias depois, ele foi embora para a Turquia, né? Porque o pai não conseguiu trabalho. Essa criança amava o Brasil, sempre assistia ao jogo, né? Ele queria ficar aqui, até a gente colocamos na escola, ele queria ficar, né? Mas se o pai não tem o sustento da família, sempre sustentou a família e sempre gastou pela família, chega agora pedindo ajuda para oferecer para sua esposa, suas filhas e seu filho pequenininho. Aí não aguentou, ele passou por uma situação psicóloga grave, quase se suicidou, né? Mas não deu certo, foi embora para a Turquia. Como é que você vê essa questão, Flávia? São casos... Veja, é fundamental aí no campo jurídico, que é a minha contribuição, avaliar os direitos dos refugiados e os deveres dos Estados. Direito à dignidade, ao respeito, à igualdade, à não discriminação, o direito de não ser devolvido ao país de origem se houver risco que ameaça a vida, a liberdade. Portanto, eu acho que é muito importante esclarecer esse domínio
e, mais do que isso, avaliar o solidarismo global. Porque até o ano passado, 86% dos refugiados eram acolhidos em países em desenvolvimento e apenas 14% eram em países desenvolvidos. Me deixa, como pessoa, me deixa absolutamente estarrecida a postura de alguns países da Europa, como a Hungria. Quer dizer, o refugiado já está lá porque sofre uma dor pela perseguição. Quer dizer, ele está lá como sobrevivência. E ser recebido com bombas de gás lacrimogêneo, quer dizer, é algo que, como cidadã, me deixa absolutamente indignada. Então, a Europa também acho que não é um bloco monolítico. Nós temos a postura da Alemanha, que tem sido muito mais digna, generosa, aberta, se comparada com a postura da Hungria. Então, nós temos políticas e até a Comissão Europeia instaurou 19 procedimentos contra países da Europa no que se refere à violação às regras internacionais. Então, e outro ponto, ou seja, acolher os refugiados significa enriquecer culturalmente a nossa sociedade. E, para os europeus, vale o lembrete. No passado, na década de 50, eram eles os refugiados. Quantos países os acolheram? No Brasil, especialmente, a nossa população é formada por europeus, povos indígenas e povos afrodescendentes, fundamentalmente. Nós estamos, Ahmed, começando a cultura de receber refugiados. Porque, na realidade, até 2013, nós tínhamos 5 mil refugiados no Brasil. Um número muito ínfimo. Agora recebemos mais de 2 mil sírios, você sabe melhor que eu. Então, o Brasil realmente está, eu creio, aprendendo a lidar e tem que ser eficiente, tem que louvar os princípios constitucionais, tem que lembrar de ter maior maleabilidade, flexibilidade, tirar essas burocracias do meio do caminho que emperram a vida dos brasileiros e, sobretudo, dos refugiados. Então, há toda eu quero dizer a vocês também, no campo jurídico internacional, há princípios específicos atinentes ao direito internacional dos refugiados, que clamam pela flexibilidade, pela rapidez, pelo não formalismo. Então, aí, nós temos que avaliar o que está em jogo, é vida e morte. E outra questão, o Estado tem que ter a consciência ética e moral de saber que a sua decisão sobre o recebimento ou não de um refugiado simboliza a vida ou a morte daquela pessoa, não é? Flávia, aqui no Brasil, o CONARE, Comitê Nacional de Refugiados, publicou uma portaria que facilita, facilitando a entrada dos refugiados sírios aqui. Na Europa, os países europeus não são obrigados, pela legislação, pelo direito internacional, eles não são obrigados a acolher e não estão acolhendo? Como aí que é isso há exatamente? Um impasse, ainda a nós a respeito, porque há a sagrada, aspas, soberania do Estado, mas que deve ser repensada no século XXI. Quer dizer, a soberania que serviu para formar o Estado-nação, no século XVIII, a ideia como poder incontrastável, Estado que decide quem entra e quem sai do seu território, quando há a universalização e internacionalização dos direitos humanos, essa soberania também passa a ser flexibilizada. Então, eu creio que é fundamental repensar o marco das responsabilidades compartilhadas. Lembrando a Europa, eu lia ontem mesmo um livro do Joseph Nye, que traz um dado muito importante. Se em 1900 a Europa correspondia a 25% da população mundial, estima-se que em 2060 a Europa corresponda apenas a 6% da população mundial, sendo que 1/3 da sua população terá mais que 65 anos. Há cidades, porque há 9 anos eu realizo estudos de pós-doutorado na Alemanha, há cidades próximas a Berlim que correm o risco de fecharem as suas portas, de desaparecerem pelo declínio populacional. E há pesquisas comprovando na Alemanha o quanto os refugiados trazem uma força motriz, trazem o sonho, trazem a gratidão. E, portanto, havia até uma matéria que saiu no El País de um alemão abraçado com o refugiado e enaltecendo a sua qualidade, a sua competência, dizendo que ele tem uma performance muito superior aos demais, até pela gratidão, até pela acolhida. Então, nós temos que ter olhos para isso. Ok. Amer, qual seria a responsabilização aí desses países na sua avaliação, assim, em relação aos refugiados? Os refugiados, desde que está no território novo, ele tem que ser
recebidos de uma maneira segura. A segurança, eles correndo atrás da segurança deles, né? Tem que receber, oferecer a segurança para essa população. Abrigo, tem que arrumar um abrigo para eles ficar, porque eles são muito vulneráveis, eles podem cair qualquer mal e tudo que você fala para eles, eles acreditam porque eles não sabem de nada. Qualquer senhor de idade, até os médicos que vêm para a gente, se você fala, ele não sabe falar, como vou tomar água, o que eu posso falar para eu comprar um pão? Ele não sabe, então, vulnerável, se você fala para ele, em vez de falar bom dia, fala para ele um xingo, ele vai xingar pensando que bom dia. Então, 50 anos vira 5 anos de repente. Então, o Estado tem que receber eles, arrumar para eles, pelo menos, auxílio de moradia, temporário, porque a gente sabe a situação crítica, mas temporário, e conscientizar a população de oferecer emprego para esses refugiados, para ver a qualificação e aproveitar dessa qualificação. A gente sabemos que o país precisa de engenheiros, sabemos que o país precisa de médicos. Por que não aproveita da situação? Por que não aproveita desses informados qualificados, né? Mão de obra tem bastante e eles querem trabalhar, eles vêm para trabalhar, eles não querem ajuda material. Água Eles querem a vara e eles querem sair para pescar. Eles querem a vara mesmo, mas me dá a vara, cadê a vara? Portanto, a comunidade oferece para eles roupas consignadas, eles estão trabalhando nas feiras, feira madrugada, camelô nas ruas, mas você fica chocado quando você vê um médico trabalhando de ajudante geral, contando mercadoria, ou carregando, descarregando. Gente, uma qualificação grande, você deixa carregar, descarregar. Não é pecado trabalhar, é bom, sabemos, mas podemos colocar ele no lugar, né, mais digno para ele sentir, para não perder a personalidade dele também. Lá perdeu a vida, perdeu o bem dele, perdeu os primos, talvez perdeu um membro da família, e aqui está perdendo a qualificação e a personalidade. Isso que precisa ser repensado e colocado na mesa, porque é importantíssimo. O Diálogo São Paulo vai fazer um rápido intervalo e volta já. O que você acha de o Brasil receber refugiados? Não é uma boa ideia, porque o Brasil está passando por crises. Então não tem condições. Os brasileiros já têm milhões de problemas. Mas você negar também, sabendo da situação do país lá, que a coisa está grave, né? E a Europa já não tem mais como receber gente. Então é uma situação difícil, não sei não o que responder, viu? Então acho que deveria realmente aceitar, porque quando um dia a gente pode precisar também, e temos que ir para lá também, então acho que é normal esse... Não no número também alarmante, claro, não é? Porque nós temos muito refugiado no próprio país, não é? Reféns da pobreza, mas eu acho que é um dado muito positivo. O Diálogo São Paulo está de volta, hoje falando sobre refugiados no Brasil. Neste debate, recebemos a professora da PUC São Paulo, Flávia Piovesan, doutora em Direitos Humanos e Direito Constitucional Internacional. Também aqui no programa, Amer Massarani, fundador da ONG Oásis Solidário, que dá apoio a refugiados sírios no Brasil. No final do bloco anterior, ouvimos algumas pessoas que mostraram preocupação com a vinda de refugiados por causa da crise econômica no país. Amer, o que você diz às pessoas aqui no Brasil que se preocupam com a vinda dos refugiados, temendo que eles vão tomar o emprego do brasileiro? O que você acha dessa questão? Tirar o lugar de alguém, eu acho que é meio difícil, né? A situação que estamos vivendo aqui no Brasil é uma passageira, né? Acontece em qualquer lugar, não vai durar, eu acho que vai acabar rápido também, se Deus quiser. E os refugiados vieram para somar. E muitos deles também não querem ficar aqui para sempre. Eles estão passando também, passageiros, um tempo vão ficar aqui, mas quando voltar ao país deles, onde deu certo para resolver o problema de refúgio, resolver o problema do país, para todo mundo voltar para sua casa, né? Então, eles vão ficar temporariamente aqui, e quem vai ficar pouco, se vai ficar metade de quem chegou, do 2.000 ficar 1.000, né? 1.000 pessoas não vai atrapalhar o mercado de trabalho brasileiro. Mas essas pessoas precisam de apoio, porque é questão vida ou morte.
né? Ou a gente dá para eles um emprego para eles trabalhar, ou volta lá para encarar o mar, conjunto com sua família, ou volta lá para receber uma bomba na sua cabeça. Então, eu acredito que não vão atrapalhar, porque são pouquíssimos, não são muitos, não atrapalha. E o mercado brasileiro, mesmo com problemas, eles estão trabalhando nas ruas, camelô, comida árabe, comida síria. Então, não estão entrando para ocupar uns passos dos outros. Então, eu acredito que não atrapalha, não atrapalha. Nós ouvimos, né, a população se manifestar sobre o assunto nas ruas, como foi mostrado no bloco anterior. Agora, a acolhida é positiva, como você já tinha dito, mas alguém, às vezes, na rua coloca essas questões para vocês ou fala alguma coisa? Sempre aparecem pessoas, talvez pela dificuldade que eles estão passando, né, a pessoa pensa em si mesmo, né, é normal isso. Mas entendemos a situação, a gente tem que aceitar a fala, machuca muito, principalmente aquele refugiado quando escuta uma palavra de alguém que não quer que ele fique aqui no país e a pessoa não sabe para onde que ele vai se sair do país, né? Isso choca muito, mas não tem o que fazer, infelizmente tem que aceitar. Mas são casos isolados. Isolados, não são muitos não. A maioria dos brasileiros, olha, eu tiro o chapéu, o povo brasileiro é um povo solidário. O maior apoio vem do povo hoje. Flávia, você acha que há riscos de casos de xenofobia também aqui no Brasil? Nós temos notícias, e até foi matéria da imprensa internacional na última quinta-feira, do recrudescimento, do aumento do antissemitismo e da discriminação racial e religiosa na Europa. Ao Eurobarômetro, que traz indicadores mostrando esta reação xenófoba de alguns em prol da preservação da nacionalidade. E eu lembro que o nacionalismo extremo é a pior forma de racismo, uma das grandes, atrozes formas de racismo, quando você traz o culto do eu e rechaça o outro, ou seja, você nega o outro. E eu acho interessante, muito importante o que o Ahmed traz, e eu repito a sua frase, o refugiado vem para somar. Vem para somar. E o sonho dos refugiados, ou boa parte deles, os entrevistados que eu vi, o que você sonha? Sonho voltar a Damasco. Agora, em condições seguras e voluntárias. Então, no direito, nós damos a 3 alternativas como soluções duradouras. A repatriação voluntária, que seria a ideal, quando a situação estiver pacífica, a paz estiver assegurada, jamais devolvendo de forma arbitrária. Segundo, a integração local. O Ahmed diz, desse universo de 2.000, quantos vão ficar ao final no Brasil? Não sabemos, mas talvez menos da metade. Ou o reassentamento em outros países. Então, em geral, nós temos 3 alternativas, sendo que a mais favorável seria a primeira. E aí eu também trago uma nota para reflexão, quer dizer, a que ponto chegamos? O calar da comunidade internacional, a ineficácia, a inabilidade da ONU, da diplomacia europeia, quer dizer, do mundo em deixar esse estado de coisas, deixar a esse extremo. Então, também creio fundamental pensar em mecanismos preventivos eficazes para justamente evitar a eclosão de novos conflitos, novas guerras. E o Ahmed traz com muita concretude, até porque vive na comunidade, diz, bom, o que cabe a um refugiado que aqui chega? Voltar para a guerra? Não é? Qual é aí o plano B? Qual é a alternativa hoje, 2015? Há países como a Bélgica que já se dizem preocupados, né, com uma onda de rejeição contra muçulmanos e tal. Exato, a islamofobia, o antissemitismo. E aí o que eu penso fundamental é que a União Europeia assuma diretrizes claras de combate ao racismo, de punição ao racismo e antissemitismo e políticas que valorem a diversidade. Lembrando que os próprios europeus, acho que esse é um elemento muito relevante, os próprios europeus receberam a acolhida do mundo quando também foram vítimas de 2 guerras. Doutora Flávia, também é outra coisa. Os sírios estão acostumados sempre a receber. Exato. Né? Em 1948, nós recebemos os palestinos. Em 1963 também recebemos os palestinos de novo. Depois recebemos os iraquianos na Guerra de 92. Recebemos os kuwaitianos também
na guerra também do Golfo. Depois recebemos os libaneses em 2006, os armênios em 1890, 1970, se não falha a memória. Então, sempre os sírios receberam em casa, recebemos em casa muita gente. Agora, quando a gente precisamos, né, estamos sendo, como você falou, a islamofobia, estamos sofrendo com esse problema. A islamofobia está sendo muito mais... O problema não só, a solução não é só a punição, claro, é a conscientização. A formação de uma cultura liberta de intolerância. Doutora, eu comparo entre freira e uma mulher religiosa muçulmana. Qual a diferença? As duas usam igual. A Virgem Maria usava o quê? Usava véu também. Né? Então tem que comparar igual, somos iguais. Exato. Ok. Foi registrado lá no bairro do Glicério um caso de ataques lá haitianos, né? Que vivem aqui no Brasil. Não chegou a acontecer nada semelhante ou parecido com os sírios aqui no Brasil de forma nenhuma, né? Infelizmente não é dessa maneira, mas teve uma mulher que foi violentada na Praça da República, dormiu com o marido dela na Praça da República, pensou que é um lugar seguro, não tem casa para morar, dormiu lá, e foi violentada, e ela chegou para a gente chorando muito, falou que fugi da Síria, da guerra, para não ser estuprada lá, e cheguei aqui no Brasil para passar por isso. Então, quando aconteceu isso? Esse aqui, 2014. Esse dos casos que me chocou foi feito BO, mas infelizmente não tem ocupado porque foi embora. Okay. Então, Gilberto, eu queria complementar, voltando à sua primeira, uma das perguntas feitas, uma das questões importantes. A maioria dos refugiados no passado, eu não sei se isso se mantém, era justamente de mulheres e crianças. E aí a perspectiva de gênero é muito importante, porque se os refugiados carregam uma dor, que é a dor do temor fundado aí de perseguição, nós temos o quê? O refugiado idoso, nós temos a refugiada criança, nós temos a refugiada mulher. Então, além de ser um grupo vulnerável, outras vulnerabilidades se somam. Sim. Ou seja, o refugiado idoso merece uma proteção ainda maior. Sim. A refugiada criança, idem, as refugiadas mulheres também. Okay. Com a entrada do Brasil na rota da migração internacional, esse problema, essa questão dos refugiados é uma coisa que o Brasil tem que aprender a pensar e a se preparar para tratar, para enfrentar a questão. Sem dúvida. Por isso que eu aplaudo a iniciativa da Câmara de tecer esse debate. Aprendi muito, porque temos aí a vivência, a experiência concreta, e o Brasil tem que louvar o solidarismo, sim, desburocratizar e aplicar a Constituição, a Lei de 97, que é uma das mais avançadas no mundo na matéria com relação aos refugiados, aplicar os tratados de direitos humanos e tratar cada refugiado como aquele que foi uma vítima de grave violação de direitos humanos e que não merece ter outros direitos pisoteados. Ou seja, que nós possamos acolhê-los com dignidade, com respeito e seguramente com toda a contribuição que os refugiados podem oferecer à cultura brasileira, à sociedade brasileira. Ok. O nosso programa está quase encerrando e eu queria que o Amé falasse sobre o futuro da comunidade síria, dos refugiados aqui no Brasil. Queria que ele falasse um pouquinho do que os sírios podem contribuir e ajudar o país e o que eles esperam do povo brasileiro também daqui para frente. Um tempo atrás, os sírios se sentaram com a gente lá na Associação Oasis, pedindo alguma coisa a fazer para retribuir o favor para o povo brasileiro. E eles não podiam retribuir em nada, porque dinheiro eles não têm, trabalho eles não têm. Eles querem fazer alguma coisa. Nós fizemos uma campanha de doação de sangue. Vamos então doar nosso sangue lá no Banco do Sangue para salvar pelo menos uma vida brasileira, talvez que precisa de um sangue, né? E fizemos uma mutirão, fomos lá até o Banco do Sangue, fizemos doação, eu também fiz, né? Esse aqui eu achei um gesto maravilhoso do povo que quer retribuir o favor. Ele não nega que ele foi recebido, foi acolhido no Brasil, nessa terra maravilhosa. E o povo brasileiro, de maneira que ele está atuando todos os dias, apoiando e fazendo a doação para esses refugiados de tudo que você precisa, né? Eles muito gratos, eles querem fazer alguma coisa, né? Então, muito ansioso para entrar no mercado de trabalho, para construir, para ajudar, para apoiar. Até eles estão fazendo um curso de árabe para os brasileiros, gratuito.
lá na associação. Então, qualquer coisa que eles podem oferecer, retribuindo em favor, eles estão expostos, né? Mas eles querem mais oportunidades para eles também sobreviver, para poder mais ajudar, porque hoje um refugiado, talvez bem estabelecido, ele pode receber outro, acolher um outro. No começo, eles começaram realmente, quem chegaram, antes eu buscava eles no aeroporto, depois os refugiados mesmo, eu mandava, combinava com as pessoas, vai lá, vai chegar mais uma família, vai chegar mais uma pessoa. Então os refugiados começaram a fazer o trabalho. Hoje o voluntário também lá na nossa associação são os brasileiros e os refugiados mesmo, que organizam a doação, que recebe, que para distribuir, né? E tudo que sobra da necessidade, a gente vai levar para as entidades carentes também, que vai sobrar. Eles não comem feijão, por exemplo. Feijão, vamos fazer o que com feijão? Vamos levar para alguém que precisa, né? Então, vai ser bom. Eu queria agradecer a presença do Amé e desejar boa sorte. Eu agradeço você, Gilberto, agradeço a TV Câmara, o Diário São Paulo, agradeço também a presença da doutora Flávia. É uma oportunidade muito grande, uma honra ficar com vocês, explicar um pouquinho da situação dos refugiados e pedir apoio também para eles. Muito obrigado. Eu queria agradecer também à professora Flávia pela participação. Imagine, a gratidão é toda minha e eu fico muito feliz de ter participado desse programa e creio que debates como esses são um instrumento fundamental para o fortalecimento da cidadania de todos nós. Obrigado pela companhia e até a próxima semana com mais uma edição do Diálogo São Paulo. Até lá!